Olá, alunos do sétimo ano. Vamos a mais uma interação. Vamos recapitular algumas coisas que a gente aprendeu na interação e aulas passadas, que foi com relação a todas as características do Brasil, porque no sétimo ano todo o assunto é dado em cima do que é o Brasil. Isso a gente foi visto ainda em sala de aula, eu falei isso para vocês, né? Então vamos lá. Características gerais do Brasil. Bom, as características são muitas, né? Nesse momento de interação, a gente vai ver um pouquinho dessas características, tá? Porque as outras a gente vai ver ao longo de outras interações ou até mesmo aula, e a gente vai vendo todas essas características do Brasil. Mas hoje a gente vai ver só um pouco. Então vamos lá ver o Brasil, essas características. As fronteiras brasileiras. Aí vocês estão vendo o mapa da América do Sul. E vejam que tem uma linha vermelha que separa o Brasil dos outros países. Essa linha vermelha é a fronteira do Brasil com esses países. E veja que o Brasil faz fronteira com quase todos os países da América do Sul. Ele só não faz fronteira com o Equador e com o Chile. E essas fronteiras são fronteiras grandes, né? Vejam aí, Brasil-Guiana Francesa, 730 quilômetros. Brasil-Suriname, 693 quilômetros. E assim você vai vendo todos esses limites aí, que são grandes. Vejam que com a Bolívia, a fronteira é grande, que é 3.423 quilômetros. O Peru também grande, Venezuela. E todas essas fronteiras somam 16.886 quilômetros. E o Brasil também possui uma costa marítima muito grande, porque o Brasil é um país que tem um litoral grande, né? 7.408 quilômetros só de litoral. Então essa aí ele já faz não a fronteira com o país, mas com outros países, mas com o Oceano Atlântico é o limite dele, né? É no Oceano Atlântico. Então, as fronteiras são as linhas que delimitam os territórios entre os países. Então, ao longo do tempo, as fronteiras podem sofrer alterações em consequência de conflitos ou de acordos diplomáticos. Então, esses limites, essas fronteiras que hoje a gente vê no território brasileiro, não foram sempre essas. Então, o Brasil foi conquistando através de conflitos, guerras e através mesmo de acordos diplomáticos, comprou algumas terras e aí foi formando o território brasileiro. Assim mesmo, outros países. E que esse território não quer dizer que vai ser para sempre assim, não. Ao longo dos tempos, ele pode sofrer algumas alterações com esses conflitos e acordos. As fronteiras são demarcadas com base em elementos naturais, como rios, mares e montanhas, ou somente com linhas imaginárias. Então, essas linhas, elas podem ser natural, como um rio, né? Por exemplo, mas também pode ser imaginário, delimitado de forma que é construído no papel, entendeu? E não é uma coisa real, é só imaginária. Vejam aí essas fronteiras aí entre três países, né? É uma fronteira tríplice entre Brasil, Argentina e Paraguai. É uma fronteira natural pelo rio, o rio Paraná, então fez essa fronteira aí natural. Vejam aí essa fronteira entre Argentina e Paraguai, também pelo rio. Esse vídeo que eu vou mostrar aí foi um vídeo feito por mim quando fui lá na Argentina. Não fui no Paraguai, fiquei apenas na fronteira. Vamos ver aí.
Pronto, aí vocês viram, né, pelo vídeo que é um rio bem largo, né, que separa esses dois países. Aí você tá vendo o Brasil, né, com todos os estados, todas as bandeiras. Será que vocês conhecem todas as bandeiras de todos os estados? Olhem bem com bastante atenção, que eu posso pedir alguma atividade, algum exercício que faça vocês tentarem lembrar dessas bandeiras, para vocês terem uma relação maior com cada estado, de forma que você lembre melhor dos nomes e tenha um conhecimento maior sobre esses estados. Então, o território de um país corresponde à área administrativa pelo estado, sobre a qual este exerce controle e representa a autoridade. Então, o território é o terreno onde está aquele país, certo? E ele é controlado pelo estado. No caso, o nosso estado é o Brasil, certo? Ele é controlado pelo governo. As divisas que marcam os territórios das unidades da federação e os limites entre os municípios dessas unidades também podem ser demarcadas, com base em elementos naturais ou linhas imaginárias. São as divisas e limites. No caso ali a gente falou das fronteiras, que são linhas imaginárias mais largas, né? Porque entre um país e outro, então tem que ter uma certa segurança do país, então tem que ser uma coisa mais larga. Mas no caso das unidades federativas são esses limites, essas divisas, né? E também pode ser um rio, assim como as fronteiras, mas também são linhas imaginárias na sua maior parte. As faixas de fronteiras. Como eu falei aí, essas faixas elas são de 150 quilômetros, são faixas bem largas, né? Por conta do que está dividindo um país do outro, né? Separando os dois países, então tem que ser uma faixa que dê uma segurança para o país, certo? Até por conta de contrabandos, por exemplo, de haver algum roubo de algum minério, de alguma riqueza do país, né? Ou até mesmo uma imigração ilegal, tráfico de drogas, armas, tráfico de pessoas. Então tem muita coisa que pode ocorrer. Então essas fronteiras, essas faixas aí, elas têm que ser muito bem guardadas. Então as faixas de fronteiras, elas realizam o contato entre diferentes porções de territórios. As áreas fronteiriças apresentam características naturais, sociais, econômicas e culturais de dois ou mais países. Então essas características, porque entre um país e outro, né, é uma faixa que está havendo a transição de uma cultura com a outra. É uma faixa de transição entre dois países. Aí vocês veem o Brasil, na América do Sul, como eu falei, que ele faz fronteira com quase todos os países, menos o Equador e o Chile, como vocês estão vendo aí. Então, o Brasil faz fronteira com quase todos os países da América do Sul, exceto o Chile e o Equador. A leste, o território brasileiro é delimitado pelo Oceano Atlântico, como eu já havia falado antes, né? Que é um país todo recortado no seu litoral, é um litoral grande e ele faz esse limite com o Oceano Atlântico. A fiscalização, como eu disse antes, como é entre um país e outro, tem que haver uma fiscalização maior, não é como entre dois estados, né? Que tudo é administrado pelo país e aí tem maior segurança entre os estados, mas entre um país e outro tem que haver uma fiscalização maior. E essa fiscalização é feita pelo Exército Brasileiro, ele defende as fronteiras do Brasil. Isso é uma das funções do Exército, das Forças Armadas, que é defender o território brasileiro, para não haver nenhuma invasão, nenhum roubo, nada que seja ilegal entrando ou saindo do país. Então, a grande extensão da fronteira brasileira torna difícil sua fiscalização nas áreas
cobertas por densa vegetação e menos povoadas, há grande dificuldade, por exemplo, em combater o contrabando de mercadorias e o tráfico de drogas. Então, tem toda essa dificuldade, por isso que tem que ter o exército brasileiro, porque essa é a função dele, defender o território. E para refletir, o Senhor firma os passos de um homem, quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Então, se você procurar andar nos caminhos do Senhor, Ele vai estar sempre ao seu lado, lhe ajudando, mesmo que você tropece, mesmo que você caia, Ele vai te levantar. Então, fique com Deus, fiquem com Jesus e até a próxima interação.